Bom dia pessoal, bom dia terceiro ano. Hoje, terça-feira, dia 30, a nossa segunda aula de língua portuguesa. Mas primeiramente eu quero desejar aqui um bom dia para vocês, que tudo dê certo no dia de hoje, que possamos ter uma semana maravilhosa também. Bom gente, nós trabalhamos ontem sujeito. Vocês perceberam que nós começamos ali pela análise sintática. O que é análise sintática? Vocês perceberam depois que nós fomos para sujeito simples e composto. E antes disso, nós trabalhamos alguns exercícios que com certeza foram importantes para você, né? Então, professor, o sujeito realmente vai cair na prova? Vai cair. Algumas questões irão cair sobre sujeito, né? Como eu falei para vocês, uma porcentagem bem grande. E estratégia de leitura, professor, também vai cair questão sobre estratégia de leitura. Só que estratégia de leitura é um assunto bem mais tranquilo, né? Nós trabalhamos estratégias, inferência, seleção de informação, né? Verificação. E nós trabalhamos também aquela questão do texto verbal, não verbal, texto verbo visual, que é uma questão até mais interpretativa, bem mais fácil, né? Então, hoje nós vamos resolver alguns exercícios para ajudá-los nessa compreensão de sujeito também, beleza? Vamos lá, página 16, vou responder aqui, vou ler aqui o texto 2 e responder a questão 2. Leia o texto a seguir. A velha Tontonha, de quando em vez, batia no engenho, e era um acontecimento para a meninada. Ela vivia de contar histórias de Trancoso. Pequenina e toda engelhada, tão leve que uma ventania poderia carregá-la. Andava léguas e léguas a pé, de engenho a engenho, como a adição viva das 1001 noites. Quantos períodos há nesse texto? Vocês lembram que período ele é contado num ponto, né? Então aqui, ó, 1 período, 2 períodos, 3 períodos. E aqui o quarto período. Identifique-os e indique se são simples ou compostos. Há 3 períodos simples. Aqui os primeiros 3, ó, são simples, certo? E o último ele é composto, porque aqui, ó, carregar é um verbo, poderia é outro verbo, andava é outro verbo, então já tem mais de 2 verbos, aí período composto. Questão 4. Assinar a alternativa no qual o núcleo do sujeito não foi corretamente destacado. Então, olha só, gente, aqui, ó, na letra D, viu-se o bilhete da mãe sobre a mesa do escritório. Gente, olha só, viu-se, né? Quem vê algo ou alguma coisa. No caso, ele viu o quê? O bilhete da mãe. E lembra que o núcleo do sujeito sempre vai ser aquela palavra mais importante, que geralmente vai ser o substantivo. Geralmente não, na grande maioria vai ser ali o substantivo. Então ali, gente, veja bem, uma coisa que se você não sabe, vou dar uma dica. O bilhete da mãe. Beleza. Qual é a palavra mais importante aí? Como é que eu vou saber disso? Bom, da mãe, o bilhete, veja bem, de quem é a posse aí? Era o bilhete de quem? Da mãe. Então, você tem uma relação de posse aí, da mãe. Né? Esse bilhete era da mãe. E o bilhete é a informação mais importante. Porque a gente sabe que ele viu o bilhete, certo? E de quem era esse bilhete? Da mãe. Então vocês percebem que da mãe é apenas um complemento, chamado aí no caso de adjunto adnominal. Né? Nós vamos estudar isso direitinho. Então, da mãe não é a parte principal aí. A parte principal é o bilhete. Né? Então, o nosso núcleo do sujeito aí vai ser bilhete e não mãe. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque de repente na prova eu posso pedir algo parecido e você marcar errado. Você tem que verificar bem, por mais que mãe seja substantivo, né, mas você tem que perceber se tem ali uma relação mesmo definida, se tem uma relação de se ela é a palavra mais importante, se ela está exercendo a função mais importante daquele sujeito. Beleza? E aqui é o caso, gente, de que? De verbo transitivo direto mais o si. Verbo transitivo direto mais o si, nós temos partícula passivadora. Então, por isso que existe sujeito aí. Aí vai me perguntar, professor, então sujeito indeterminado é só quando tem verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo mais o si? Exatamente, que não é o caso da letra D. 5. No período, as mães reconheceram que as moléstias das crianças foram causadas por água imprópria para o consumo. É correto afirmar que 1. Há 2 orações. 2. Há 2 palavras formadas por prefixação.
3. A acentuação gráfica das palavras destacadas são justificadas pela mesma regra. Sim, as 3 estão corretas, né, gente? Há 2 orações aí, porque há 2 verbos. As 2 são formadas por prefixação e a acentuação gráfica das palavras destacadas se justifica pela mesma regra. Moléstia é o que? Paroxítona, terminada em ditongo, né? E imprópria também é uma paroxítona terminada em ditongo, então por isso que são acentuados. Lembra lá no nosso conteúdo de acentuação? Pois é. Vamos fazer aqui o exercício da página 17, o exercício 6. Em certa fase de sua obra, Dumont sente-se impelido a explorar em si mesmo mais do que o fundo pessoal de ironias, ressentimentos ou sublimações. Trata-se agora de interpelar sua condição do poeta maduro, de homem cúmplice da história, desafiado a senti-la e a expressá-la nas formas densas, reflexivas e abertas que tomarão os poemas de sentimento do mundo, onde aparece Elegia 1938 e A Rosa do Povo. Bom, a pergunta é: 7 versos do poema começam com o mesmo tipo de sujeito. Qual das alternativas corresponde à classificação correta desses sujeitos? Vou falar para você aqui, vou trabalhar com você. Trabalhe sem alegrias para o mundo caduco. Você já consegue, gente, descobrir pela primeira oração. Só que vamos ver se realmente bate aqui. Onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes o calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra. Gente, então dá para perceber aqui que sempre ele vai ocultar a pessoa tu. Tu trabalhas, aqui tu praticas, tu amas, tu caminhas, tu aceitas. Então, gente, esse sujeito é o quê? Só pode ser sujeito oculto, porque eu sei, pela terminação do meu verbo, que pessoa é aquela. Né? E geralmente, o sujeito oculto ele vai se formar pela primeira e segunda pessoa. Né? Eu e tu, nós e vós. Esses aí você pode ter certeza que são ocultos. Apareceu, né, uma questão sobre isso daí, já pode ter certeza. Aí você tem que verificar aquela questão da terceira pessoa, né, que pode ser sujeito oculto, mas precisa aparecer a palavra de referência lá na frente. O sujeito já precisa aparecer lá na frente. Que nem aquela questão que nós fizemos ontem. Né, aquela explicação que eu falei para vocês ontem. Os meninos foram à praça, aí eles correram, ou seja, mas eu já tinha dito que quem é o sujeito, né, são os meninos, então tem toda essa questão. Então a letra E é a correta aí, gente. Beleza, gente, então é isso, vocês vão fazer os exercícios da página 17 até a página 20, beleza, sobre sujeitos. Ok? E acompanha essa nossa aula que vai ser bastante importante. Beleza, gente? Então é isso. Vamos lá. Acompanha a aula. Na passada, nós começamos aí o sujeito, certo? Na unidade 18. Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu livro, né, novamente, vai colocar aí onde... Deixa eu até ver a página aqui certinha para vocês. Também fico aqui com o meu livro, tá, gente? Página 54, tá bom? Página 54, que é onde começa aí o nosso conteúdo de sujeito. Eu vou fazer um breve recapítulo, que é justamente o que é sintaxe, né? Vocês viram ano passado, a aula passada, né? Que é estudar a função, né? As relações entre as palavras, ou seja, nada mais, nada menos que as funções, certo? Então, se é sujeito, se é predicado, se é adjunto adverbial, adnominal. Bom, aí nós vimos esse exemplo. Vimos também o que nós vamos estudar mais logo quando terminar esse bimestre. Aí nós vimos também as diferenças entre frases, orações e períodos, certo? Então, só para a gente ver direitinho, a gente viu a característica, né, o conceito de sujeito, certo? Nós vimos também
O núcleo dos sujeitos é importante para a nossa atividade daqui a pouco. Vocês perceberam a atividade que vocês fizeram também, né, que precisou classificar o núcleo do sujeito, que nós vamos corrigir amanhã. E os tipos de sujeito. Nós vimos o sujeito simples, que é aquele que só tem um núcleo, né? Então a menina sorriu, apenas o núcleo. E o sujeito composto, que é quando tem dois ou mais núcleos, ou seja, Romeu, né, e Julieta. Julieta e Romeu são os núcleos. Então, gente, o que vai acontecer aqui? A gente tem aí esses dois primeiros sujeitos. Agora, gente, o que a gente vai entrar? Essa aqui foi a atividade da semana passada. Agora, o que nós temos aí, galera? Nós temos aí outros tipos de sujeitos. A gente vai começar por uma classificação, né, que são chamados de sujeitos indeterminados, né, os sujeitos indeterminados. Eu quero que você pegue ali o seu livro, que você faça uma anotação ou anotações, pegue até o seu caderno também, você que gosta de fazer esquema, né, porque aqui é importante. Olha só o conceito do sujeito indeterminado. Nós estamos falando do sujeito indeterminado. Quando não se pode ou não se quer identificar o sujeito. Professor, pelo amor de Deus, então o que é isso? Olha só o exemplo. Primeira ocorrência, o verbo na terceira pessoa do plural, sem haver sujeito expresso no contexto. Então assim, ó, telefonaram para você. Tá, mas quem telefonaram? Foram eles ou elas? Não dá para identificar de fato, né, de maneira correta quem ligou. Eles podem ser muitas pessoas, né, no masculino, e elas podem ser muitas pessoas também que eu não consigo identificar, por isso que é indeterminado, beleza? Então, quando o verbo aparecer na terceira pessoa do plural, tá, vai ser sujeito indeterminado. Presta bem atenção que eu estou falando para não confundir com sujeito oculto, tá bom? Então, quando aparecer, o verbo aparecer aqui, ó, na terceira pessoa do plural, então, eles telefonaram para você, elas telefonaram para você. Não tem como a gente identificar de fato, beleza? A segunda ocorrência, verbo na terceira pessoa do plural, mais índice de determinação do sujeito, se. O que é isso, professor? Veja bem. Olha só, o que nós temos? Precisa-se de digitadores. Professor, como é que eu vou saber que esse verbo aqui, mais o se, eles vão ser justamente, vão indicar um sujeito indeterminado? Presta bem atenção. Olha o macete. Eu quero que você copie no seu caderno. Precisa é um verbo transitivo indireto. Por quê? Quando a gente faz a pergunta, quem precisa, precisa de algo. Ou seja, quando a gente faz a pergunta aqui, ó, certo? Vou até pegar aqui o meu... Deixa eu só pegar aqui o meu... Ponto. Pronto. Peguei aqui o apontador. Então, o que acontece? Quem precisa, precisa de algo. Então, gente, esse de aqui é a preposição que o verbo pede. Então, ele é verbo transitivo indireto. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto mais o se, certo? Automaticamente eu já tenho um índice de determinação do sujeito. Quando tem um verbo transitivo direto mais o se, eu já tenho automaticamente um índice de indeterminação do sujeito. Professor, então o sujeito vai ficar indeterminado? Exatamente. E como que eu sei, professor, além disso, que esse verbo aqui ele vai indicar esse índice de determinação do sujeito? É que o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, né? Ou pode ser também do singular, beleza? Então olha só, só que a ocorrência quando aparecer, tá, gente, vai estar a 99% dos casos o verbo ele aparece no singular, tá bom? Beleza? Então, professor, eu posso passar esse verbo aqui para o plural? Olha, gente, quando você vai passar esse verbo para o plural, você não tem como fazer aquela transição da voz ativa para a voz passiva. Então fica bem complicado. Então, na maioria das vezes, esse verbo vai aparecer no singular e vai ser um verbo transitivo indireto. O professor, mas além de verbo transitivo indireto, ele pode ser outro tipo? Pode, ele pode ser verbo intransitivo, que é aquele que não pede complemento, tá bom? Então pode ser verbo transitivo indireto
tá? Ou verbo intransitivo mais o se. Qual é o mais comum que aparece, professor? Verbo transitivo indireto mais o se, que nem esse caso aqui. Vou passar aqui. Professor, e quando esse se ele vai ser partícula passivadora? Eu estudei isso lá no primeiro ano, né, mas não lembro mais. É o seguinte, gente, você vai ter, né, partícula passivadora quando for o contrário, quando for verbo transitivo direto, né, na terceira pessoa, mais o se. Então aqui, ó, quebrou-se a vidraça, tá? Então assim, ó, quem quebra, quebra algo, ou seja, eu não pedi nenhuma preposição. Quando eu pergunto para o verbo, eu não peço nenhuma preposição. Então, quebrou-se a vidraça, né? Então, eu tenho um verbo transitivo direto aqui, mais o se. Então, é diferente daquela situação anterior, né? Então, professor, essa diferença de um para outro, exatamente, para você não confundir, né? Partícula passivadora é quando eu tenho um verbo transitivo direto, mais o se. E, professor, e qual é a diferença? É quando eu passo para o plural, né? Quando eu passo para o plural, eu consigo fazer essa inversão, né, de voz ativa para voz passiva. Então, quebrou-se a vidraça, né? A vidraça foi quebrada. Venderam-se carros. Carros foram vendidos. Agora, tenta fazer isso com precisa-se de digitadores. De digitadores são precisados. De digitadores foi precisados. Não tem como. Beleza? Então não dá para transformar de voz ativa para voz passiva aqui quando for, né, índice de determinação do sujeito. Professor, por que o senhor está falando todos esses macetes? Porque são maneiras de você saber realmente se, né, esse índice de determinação do sujeito realmente é verdade. Se você realmente não para você não entrar em dúvida, beleza? Bacana. Aí nós temos, gente, o sujeito, né, elíptico ou desinencial, que é a mesma coisa também do sujeito oculto, tá, gente? A mesma coisa do sujeito oculto. Então, olha só, presta atenção. O que é o sujeito elíptico ou desinencial ou oculto, como vocês também conhecem? O núcleo não aparece, mas é facilmente identificado pela desinência do verbo. Então, olha só, gente. Aqui o exemplo. Tomamos o pote todo de sorvete. Presta bem atenção. No sujeito elíptico ou desinencial, quais são as pessoas, professor, que mais aparecem para formar sujeito elíptico ou desinencial? São essas pessoas aqui, ó. Eu, tu, certo? Nós e vós. Então, primeira e segunda pessoas do singular e plural. Professor, mas eu posso também formar sujeito elíptico ou desinencial com a terceira pessoa do singular? Pode, tá bom? Pode sim. Só não pode formar com a terceira pessoa do plural, porque a terceira pessoa do plural vai ser o quê? Vai ser o quê? Sujeito indeterminado, né? A terceira pessoa do plural forma sujeito indeterminado. Mas eu posso utilizar a terceira pessoa do singular, tá bom? Com sujeito elíptico ou desinencial. Então, professor, ele saiu de casa, né? Então, Caio saiu de casa. Aí você coloca assim, saiu pela noite. Ou seja, quem foi que saiu? Foi ele. E quem é esse ele? O Caio. Beleza? Então você consegue identificar de acordo com o contexto, né, o sexo, quem é a pessoa, beleza? Quando você utiliza, né, ali o ele, ok? E quando esse ele aparece ali omisso, implícito, aí se caracteriza como sujeito elíptico ou desinencial. Então aqui, professor, para ser mais fácil, tomamos o pote todo de sorvete. Então olha só, quem tomamos? Fomos nós. Então esse nós está oculto. Então é sujeito elíptico ou desinencial, né, ou oculto. Eu consigo identificar pela terminação do verbo. Beleza? Ó, o sujeito elíptico é também chamado de sujeito implícito, sujeito oculto ou sujeito desinencial. Beleza, agora é o seguinte. Oração sem sujeito, gente. Temos oração sem sujeito quando a informação veiculada pelo predicado centra-se num verbo impessoal. O que é verbo impessoal, gente?
Verbo impessoal é quando o verbo ele não exige, ele não pede a presença, né, da pessoa, ou seja, quando ele não traz aquelas pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Então vamos lá. Primeira ocorrência para se ter oração sem sujeito. Os verbos, quando eles exprimem fenômeno da natureza. Então, chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar. Né? Então, choveu torrencialmente em Mato Grosso. Veja bem, choveu é fenômeno da natureza. Então, não temos aí sujeito expresso. Então, é uma oração sem sujeito, beleza? Agora, eu peguei um exemplo aqui para vocês. Choveram papéis picados. Gente, esse choveram, ele está no sentido literal, no sentido de chover mesmo, no fenômeno da natureza? Não, ele está no sentido figurado. Então, quando eu tenho, né, um verbo, certo? Chover, nevar, né, que não está no seu sentido literal de fenômeno da natureza, eu estou no sentido figurado, aí eu terei sujeito. Qual é o sujeito? Esse daqui, ó, papéis picados. Geralmente vem após. Né? Então, papéis picados, aí seria o sujeito. Professor, que sujeito? Sujeito simples, aqui, ó, papéis, tá bom? Papéis, tem um único núcleo, né? Picado seria o adjetivo, né? Seria uma outra coisa aí, beleza? Então, núcleo, de fato, é papéis, beleza? Muito bem, ok. E também, gente, tá aqui, ó, foi o que eu falei, né? Quando não exprime fenômeno da natureza, certo? Esse verbo, né, chover, nevar, ventar, ele vai justamente empregar aí um sujeito simples ou sujeito composto, depende como aparecer. Então aqui, ó, choveram reclamações contra aquela empresa. Qual é o sujeito aqui? Reclamações, né? Então, gente, você vê que choveram aqui não está no sentido literal, está no sentido figurado. Bom, verbos fazer, né, a segunda ocorrência, verbos fazer, ser, estar, na indicação de tempo cronológico ou clima. Então presta bem atenção. Veja bem, faz 2 anos que ele saiu. Está indicando o que aqui, gente? Tempo. Então toda vez que o verbo fazer indica tempo, ele vai ser impessoal, tá bom? Então ele vai exercer uma oração sem sujeito. É uma hora. Então, gente, olha só. O verbo ser, né, está indicando o que aí, gente? Hora, está indicando tempo. Então, também quando aparecer assim, ó, o verbo ser indicando tempo, né, uma hora é tempo. Então, vai ser uma oração sem sujeito. Está frio, o verbo estar, né, indicando clima aqui, gente. Né? Frio é um clima, então o verbo estar, quando indica clima, também pode se considerar uma oração sem sujeito. E aqui o mais comum de todos, o mais comum em provas, pode ter certeza, terceiro ano, na UEA, do macro ou do CIS, ou até nos dois, uma questão cai pelo menos envolvendo oração em sujeito com o verbo haver. Né? É uma regra que vocês estudam desde o 8º ano, é uma regra que vocês estudam lá desde o Fundamental 2. Então qual é essa regra, professor, essa terceira ocorrência? O verbo haver no sentido de existir, acontecer, ou tempo indicando, ou indicando tempo transcorrido. Ou seja, quando o verbo haver, né, estiver no sentido de existir ou acontecer, beleza? Ou também quando ele indicar tempo, beleza? O que vai acontecer? Pode ser considerado uma oração sem sujeito. Então aqui, ó, há muitos alunos na sala, certo? Então olha só, existem muitos alunos na sala. Então esse verbo haver, ele está com sentido de quê aqui? De existir. Então quando ele está com sentido de existir, ele vai ser o quê? Impessoal. Ou seja, ele vai ser uma oração sem sujeito. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se eu colocar assim, ó, haviam muitos alunos na sala, está correto? Não, está incorreto. Porque assim, gente, quando eu tenho o meu verbo que ele é impessoal, né, quando eu falo verbo impessoal, ele não pode ir para o plural, tá, gente? Principalmente o verbo haver, ele não pode ir para o plural. Quando ele está no sentido de existir, ou de acontecer, ou quando ele indica tempo, ele não pode ir para o plural em hipótese alguma. Então, professor, mesmo que o sujeito, possível sujeito, esteja
no plural, tipo, muitos alunos, então o verbo haver vai ter que ficar no singular? Vai ter que ficar, porque a regra diz. O verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, sempre ficará no singular. Não pode para o plural. Então, aqui, haviam muitos alunos, está incorreto. Tá bom? E assim segue a regra para outros tempos também verbais que indicam, né, o haver. Beleza? No sentido de existir ou acontecer. Aqui, ó, há 2 meses que não vejo Maria. Então, no sentido de tempo, gente, né, de tempo transcorrido, aqui, ó, há 2 meses. Você vai perguntar, professor, mas o que é tempo transcorrido? Tempo transcorrido. É só a indicação de tempo, gente, normal, tá bom? É indicar algum tempo. Então, 2 meses é tempo, então isso é tempo transcorrido, beleza? Há 2 meses que não vejo Maria. Olha aqui, ó, então o haver está perto de uma expressão que indica tempo. Então, ele não pode ficar também no plural e ele vai indicar o quê? Uma oração sem sujeito, beleza? Bom, o verbo existir não é impessoal. Então, quando eu uso o verbo existir sozinho, sem a presença do haver, aí esquece a regra. Então, olha só. Sendo assim, ele possuirá sujeito expresso na oração. Então, olha só, estou utilizando aqui o verbo existir sozinho. Existiam 4 pessoas interessadas na vaga. Aqui esquece o haver, não estou usando o haver, estou usando só o verbo existiam. Então, qual é o verbo aqui? Ó? 4 pessoas. Então, se o verbo, qual é o sujeito, perdão? O sujeito é 4 pessoas. Se 4 pessoas está no plural, o meu verbo precisa estar o quê? No plural. Então, deixa eu até colocar aqui o laser. Né? 4 pessoas é o meu sujeito e ele está no plural. Então, existiam também precisa estar no plural. Beleza? Por quê? Porque ele sai da regra anterior. Né? Ele está sozinho, isolado aqui. Ele não está ali substituindo o verbo haver. Certo? Então, ele está sozinho, ele segue a regra normal dos outros verbos. Beleza. Aí, essa atividadezinha aqui, ó. Aí vem nosso técnico. Ele já nos viu. Parou. Está nos examinando. Hesita. Começa a rezar. Pelo menos não correu. Questão 3. Lendo novamente o que está expresso no primeiro quadrinho, percebe-se. Aí vem nosso técnico, né? O sujeito é nosso novo técnico. É um caso clássico de oração sem sujeito. Letra C. Trata-se de sujeito oculto. Letra D. O sujeito só pode ser determinado ao lermos os outros quadrinhos. Letra E. O sujeito está indeterminado. Ei, presta atenção uma coisa aqui que é questão de vestibular. A pergunta diz o seguinte: lendo novamente o que está expresso no primeiro quadrinho, percebe-se. Ele quer saber do primeiro quadrinho. Então, essa questão aqui, ó, a D, o sujeito só pode ser determinado ao lermos os outros quadrinhos. Eu não quero os outros quadrinhos, eu não quero saber dos outros quadrinhos, eu quero saber do primeiro quadrinho, tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, gente, né, essa D como errada, certo? E a letra E, o sujeito está indeterminado. Gente, aqui, ó, na primeira, aí vem nosso novo técnico. O sujeito só pode ser nosso novo técnico. Está aqui, é bem expresso, né, gente? Nosso novo técnico é o meu sujeito simples. E técnico é o substantivo, é a palavra mais importante, então é o nosso núcleo. Bem simples, bem fácil essa questão. Bom, nossas atividades aí, gente, anotem. Páginas 56 a 59, da unidade 18. E páginas 60 a 64, também da unidade 18, da seção A Hora do Estudo. Beleza? Então, páginas 60 a 64, unidade 18, da Hora do Estudo. E também páginas 56 a 59. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode chamar e vamos fazer a atividade, beleza? Grande abraço e até a próxima aula.